Com a ajuda de Deus, nós agora vamos ler o livro de Josué, no capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, e Saber Maquia, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade a Bazar. No versículo 2, também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo a sua família, e Saber os filhos de Abiazé, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos de varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. No versículo 3, Zelofade, porém, filho de Efé, o filho de Gileade e filho de Miqui. O filho de Manassés não teve filho, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Versículo 4. E esta, pois, chegaram adiante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Manassés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, e lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. No versículo 5, e acabaram Manassés 10 quiões, a Áfara, a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. No versículo 6, porque as filhas de Manassés no meio de seus filhos possuem herança, e a terra que Gileade tiveram aos outros filhos de Manassés. Versículo 7. E o termo de Moisés foi a Sé até a Miqumetade, que está diante de Siquém. E vai este termo à mão direita até os moradores de En-Tupuá. No versículo 8. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés, e tinha os filhos de Efraim. No versículo 9, então desce este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. São estas as cidades no meio das cidades de Manassés. O termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. No versículo 10, capítulo 10, perdoa. Efraim ao sul e Manassés e ao norte, e o mar e o seu termo pelo norte tocam em Assé, e pelo oriente em Isca. No versículo 11, porque em Issacar e em Assé tinha Manassés a Bet-seá e os lugares da sua jurisdição, e Ableão os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor
e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanaque, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. Versículo 12. E os filhos de Manassés não puderam expelir nos habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. No versículo 13, e sucedeu que, ingressando em forças, os filhos de Israel fizeram-os tributários aos cananeus, porém não expeliram de todo. No versículo 14, então os filhos de José falaram a Josué, dizendo, porque deste por herança só uma sorte a um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Versículo 15, e disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos filisteus e dos refins, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. No versículo 16, então disseram os filhos de José, as montanhas nós não bastariam, também carros, ferros, entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, e entre os de Bet-seá, e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Israel. No versículo 17, no capítulo 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, grande povo és, grande força tens, uma só sorte não terás. Versículo 18, porém as montanhas serão tuas, e pôs que busque e corta a sua saída, serão tuas, porque expilarás os cananeus, e ainda que tenha carros ferrados, ainda que seja forte. Amém? Esse aqui são o versículo, de Josué, que Deus permitiu para que Josué dividisse as terras, que era a herança da meia tribo de Manassés. Então, está aqui, nós estamos lendo essas palavras para que a gente podemos conhecer, a palavra de Deus, que elas são puras e verdadeiras, e as divisões das terras continua, as heranças, as fazendas, até hoje. Quantas terras já se possuíram os proprietários? Muitas vezes nós estamos numa terra que já pertencia a algum deles aqui da palavra de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Aqui nessa terra nós não vamos levar nada, apenas para nos alegrar um pouco da nossa carne, da nossa vida, para a gente comer e beber do suor do nosso rosto. Tudo que a gente faz por esforço, Deus está presente. Então, esforce, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. E que Deus abençoe você e abençoe sua família. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus permaneça em vosso coração. Amém?